Sr. Padre Paulo, Sérgio, Padre Adélio, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, nesta caminhada com Maria ao encontro de Jesus, hoje celebramos a festa da Natividade de Nossa Senhora. Natividade que é o nascimento ou dia de anos de Nossa Senhora. Habitualmente a nossa devoção para com os santos é celebrada sempre no dia da sua morte. E os santos são celebrados no dia da sua morte porque recordamos o dia em que eles nascem para a vida eterna. Apenas em São João Batista e Nossa Senhora nós celebramos o dia do nascimento. E ao celebrarmos hoje o dia do nascimento de Nossa Senhora, poderemos interrogar-nos o que é que isto significa? O que é que isto poderá porventura dizer-nos? Qual o significado que poderá ter para a nossa vida e para a vida das nossas comunidades? Sabendo que no final desta nossa Eucaristia, a vossa comunidade irá acolher as 4 imagens das senhoras que se veneram neste concelho, neste arciprestado: a Senhora da Franqueira, a Senhora Aparecida, a Senhora do Socorro e a Senhora do Faixo. Talvez seja oportuno nós pensarmos um bocadinho no que é que isto significa. E foi então que me lembrei de ir buscar um texto do Padre António Vieira, o nosso grande escritor e não só, que me parece que é muito elucidativo e que nos poderá ajudar a compreender o verdadeiro sentido da nossa devoção a Nossa Senhora. Diz o Padre António Vieira: perguntai aos enfermos por que nasce esta celestial menina. Dir-vos-ão que nasce para ser Senhora da Saúde. Perguntai aos pobres e dirão que nasce para ser Senhora dos Remédios. Perguntai aos desamparados e dirão que nasce para ser Senhora do Amparo. Perguntai aos desconsolados e dirão que nascem para ser Senhora da Consolação. Perguntai aos tristes e dirão que nasce para ser Senhora dos Prazeres. Perguntai aos desesperados e dirão que nasce para ser Senhora da Esperança. Perguntai aos cegos e dirão que nasce para ser Senhora da Luz. Perguntai aos discordes e dirão que nasce para ser Senhora da Paz. Perguntai aos desencaminhados e dirão que nasce para ser Senhora da Guia. Perguntai aos cativos e dirão que nasce para ser Senhora do Livramento. Perguntai aos cercados e dirão que nasce para ser Senhora da Vitória. Perguntai aos pleitantes e dirão que nasce para ser Senhora do Bom Despacho. Perguntai aos navegantes e dirão para ser Senhora da Boa Viagem. Perguntai aos temerosos e dirão, os temerosos da sua fortuna, e dirão para ser Senhora do Bom Sucesso. Perguntai aos desconfiados da vida e dirão para ser Senhora da Boa Morte. Perguntai aos pecadores todos e dirão para ser Senhora da Graça. E todos os devotos dirão para ser Senhora da Glória. E se todas estas vozes se unirem em uma só, dirão que nasce para ser Maria, a Mãe de Jesus. Um texto maravilhoso, onde o Padre António Vieira enumera um conjunto de situações humanas. E perante estas situações humanas, ao longo da história, foram nascendo todas estas invocações. É a Senhora da Ajuda, é a Senhora das Candeias, é a Senhora da Franqueira, a Senhora da Penedo, a Senhora do Sameiro e tantas outras invocações. Mas isto, pura e simplesmente, porque Maria. Ela é Maria. E como Maria é alguém que nos dá o exemplo de como é que nós podemos viver como os discípulos. Mas, sobretudo, já dizia o Padre António Vieira, é Maria. E é isto tudo, porque é Mãe de Jesus. Então, neste dia, nesta caminhada que estamos a fazer, pensando em todas estas situações e muitas outras que cada um de vós poderá, porventura, enumerar, pode acontecer que tenhais alguma imagem de Nossa Senhora com outro nome totalmente diferente. Chegamos a esta conclusão: Maria, Nossa Senhora, nasce para ser a Mãe de Jesus. E ao pensarmos na sua natividade, é este o pensamento. Há momentos, ouvíamos a passagem do Evangelho, onde se pensava um bocadinho e se descrevia um pouco aquele momento de dúvida de São José. Mas onde São José entende que Maria, a Virgem, iria conceber e dar à luz Jesus para ser Mãe de Jesus,
mas sendo mãe de Jesus, ela é nossa mãe também. E não foi por acaso que então a Igreja, desde os primeiros tempos, foi procurando dar a Nossa Senhora determinados títulos. Um dos primeiros, no Concílio de Éfeso, em 431, foi precisamente Maria como Mãe de Deus. Maria que é Mãe de Jesus, Jesus que é o homem e Deus, e por isso Nossa Senhora é Mãe de Deus. Até o Otocos, ouvimos isto tantas vezes, sobretudo quando estamos em Fátima, cantar a Maria, a Mãe de Deus, Theotokos. Mas se é Mãe de Deus, ela é nossa Mãe. Todos nós somos filhos de Deus e temos esta Mãe. E por isso mesmo não foi por acaso que o Papa Francisco, quando esteve em Fátima, aqui há uns 3 anos ou 4 a esta parte, ele dizia uma frase maravilhosa. Ele dizia, temos Mãe. Pois bem, nesta nossa caminhada ao encontro de Cristo, para renovarmos a Igreja, fazendo com que a nossa Igreja seja sinodal e numa atenção também aos jovens, devemos ter esta grande certeza. Temos uma Mãe. E é por isso que a nossa devoção à Nossa Senhora tem que se comparar a isto mesmo. Podemos, efetivamente, reconhecer que temos uma Mãe. Uma Mãe que é Mãe de Deus e que por isso tudo pode. E uma Mãe que é nossa Mãe e por isso também o deve. Não é por acaso que nós à Senhora Sameiro cantamos Tu podes, és Mãe de Deus, e deves, és nossa Mãe. Como é bonito isto, reconhecer que Nossa Senhora pode alcançar-nos todas as graças porque é Mãe de Deus, mas ela deve porque é nossa Mãe. Ela andou também nesta terra e experimentou a dureza desta terra, não como hoje, mas naquele tempo, e por isso mesmo ela sabe o que é ser homem e mulher, com as dificuldades e com os problemas. Por isso temos esta Mãe que nos compreende, esta Mãe que nos aceita, esta Mãe que nos quer bem e que está sempre do nosso lado. É bom pensarmos nisso e é bom olharmos para Nossa Senhora sob qualquer outra invocação. Como dizia o Padre António Vieira, basta-nos pensar que Maria é ela e é Maria, Mãe de Jesus. E porque Mãe de Jesus, também nossa Mãe. Mas às vezes nós podemos cair numa espécie de tentação de pensar que a grandiosidade de Nossa Senhora está no simples facto de ela ser a Mãe de Jesus. Sem dúvida nenhuma que ter sido Mãe de Jesus é um grande privilégio, é um privilégio único. Mas com certeza que vós recordais daquela passagem onde Jesus estava pregando, estava realizando milagres e lhe dizem que a sua mãe estava lá fora. E ele disse, ou melhor, não é esta passagem que eu queria referir, quando alguém diz, feliz aquela mãe que te amamentou, como a tentar elogiar sua mãe pelo simples facto de ter sido mãe. E ele diz, feliz antes, porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática, porque acolheu a palavra do Senhor. E como é bom que nós pensemos nisso. Olhemos para Nossa Senhora, que é grande por ser Mãe de Jesus, mas ainda maior, porque efetivamente procurou escutar a palavra do Senhor, procurou ser discípula e seguir aquilo que Ele lhe ensinou. Então, neste dia em que vos quero deixar aqui este pedido, de no caminho da nossa vida, colocarmos nesse mesmo caminho Maria como Mãe, para além de qualquer outra invocação, eu gostaria de vos sintetizar a vida da Nossa Senhora, apontando-vos 3 segredos que Nossa Senhora teve na sua vida para mostrar a sua grandiosidade. Em primeiro lugar, Maria foi aquela que reconheceu, na sua existência concreta, uma única lei. Maria teve apenas uma única lei na sua vida, e foi a lei do amor. Ela aceitou aquilo que Jesus Cristo ensinou, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ela reconheceu que o seu amor tinha que ser universal, de atenção a todos, de procurar efetivamente servir de qualquer maneira. É nas bodas de Caná, é ir ao encontro da sua prima Santa Isabel. Maria teve apenas esta lei, a lei do amor. E como nós, para acreditarmos em Nossa Senhora como Mãe, deveríamos caminhar também neste caminho do amor, amando-nos uns aos outros, porque efetivamente todos nós somos filhos de Deus e por isso filhos da mesma Mãe. Eu sei que às vezes acontece, caríssimos irmãos, que numa família há irmãos que não se entendem, mas eu costumo dizer é das coisas mais feias deste mundo, verificar que os irmãos de sangue não se entendem, que às vezes por uma questãozinha de nada provocam uma ruptura, provocam a separação, às vezes vão para tribunal, pura e simplesmente pelo prazer de condenar o outro, porque o outro quer apenas ficar, talvez, com mais uns tostões ou mais um campo ou coisa parecida. Quando há uma mãe, todos nós somos irmãos e teremos que nos amar como tal.
E Nossa Senhora teve esta única lei na sua vida, podia pensar noutras coisas, mas a lei que orientou Nossa Senhora foi a lei do amor. Mas Nossa Senhora depois teve um único mestre, uma lei e um único mestre. E o mestre de Nossa Senhora foi sempre Jesus. Jesus veio depois de Nossa Senhora. Antes de Jesus nascer, Nossa Senhora deixou-se orientar pelo Espírito Santo. E nós sabemos isso mesmo no acontecimento da visitação, da anunciação do arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora, onde ela mostra efetivamente que obedece a Deus e está pronta para fazer a vontade de Deus. Mas o que é certo é que depois, no concreto, Maria aceitou que o seu próprio filho fosse o seu mestre, que a ensinasse, que lhe dissesse qual era o caminho a percorrer e o que é que devia fazer. Recordai-vos com certeza daquilo que acontece quando Jesus, nos seus 12 anos mais ou menos, juntamente com os seus pais, vai ao templo e se perde, os pais o esquecem, e Jesus diz à sua mãe, quase que irreverentemente: não sabias que me devo preocupar das coisas do meu pai? E então o Evangelho diz-nos que Maria guardava essas coisas no seu coração. Maria fazia de Cristo o mestre da sua própria vida, estava sempre pronta para o escutar. Eu imagino Nossa Senhora na primeira fila, quando Jesus pregava, quando Jesus a ensinava, na primeira fila para ouvir e para acolher, para que Jesus fosse o mestre da sua vida, o único que a ensina. E então hoje, como é importante, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, para nós cristãos, nós temos hoje em dia, nós temos tantos mestres, temos tanta gente que nos ensina. E quando se fala de mestres, já não estou a falar daqueles que estão numa escola ou que estão mesmo numa universidade e que estão a aprender. Falo mesmo para nós adultos, onde efetivamente nós permitimos que haja muito mestre que orienta a nossa vida, porque nós limitamos-nos a copiar, limitamos-nos pura e simplesmente a fazer aquilo que eles querem. Olhai, pensemos um bocadinho no que acontece da nossa parte diante de uma televisão, diante das notícias, daquilo que vão dizendo, diante dos jornais, daquilo que circula. Nós acreditamos cegamente em tantas coisas que são ditas a propósito da Igreja, a propósito dos cristãos e de tantas outras coisas, quando efetivamente nós devemos pura e simplesmente acreditar em Jesus Cristo e colocar isso de lado. Essas coisas fazer com que Jesus seja o mestre da nossa vida, seguindo, ainda que seja difícil, ainda que seja custoso. Hoje, o grande rei é moda. Vivemos quase só para imitar. E não somos capazes de pensar um bocadinho e de nos interrogar o que é que Jesus Cristo, o mestre da minha vida, quer de mim neste momento, neste lugar e nesta situação. Nós enverdamos, vamos como os outros. Maria faz como as outras todas e vamos fazendo dessa maneira. Por que não olhar para Nossa Senhora e reconhecer que Maria também tinha as suas ideias, também tinha os seus pensamentos. Não tinha naquela altura os jornais, não tinha a televisão, não tinha a internet e tantas outras coisas, mas tinha esta centralidade em Cristo, que era o mestre da sua vida, e ela o seguia. Irmãos e irmãs, como é importante neste caminho da vida ter um único mestre, que é Jesus. Mas para isso, Maria, que tinha uma única lei, Maria, que tinha um único mestre, tudo porquê? Porque Maria tinha também um único livro. É um livro que, ao fim e ao cabo, nós sabemos que se chama Sagrada Escritura, que se chama Bíblia. E é este livro que nos devia apaixonar. Nós, os católicos, na nossa caminhada, no nosso dia-a-dia, deveríamos então orientar-nos por aquilo que é a Palavra de Deus. E hoje, mais do que nunca, nós devemos sentir a necessidade de pegar na Palavra de Deus, de a ler, de a estudar, de a meditar, de refletir sobre ela, de a rezar e, sobretudo, de a viver. Nós hoje precisamos de pegar na Palavra de Deus para a compreender e para a viver. Será que nós temos hábitos de pegar na Sagrada Escritura, de ler o Evangelho, de ler qualquer outra passagem? Será que nós temos gosto em participar em algum curso que nos fale daquilo que é a Sagrada Escritura? Será que acreditamos na importância de uma formação bíblica para compreendermos? Os livros sagrados foram escritos há 2000 anos atrás e foram escritos naquela época. Hoje continuam a ter uma lição muito concreta, mas sem dúvida nenhuma nós compreenderemos muito melhor a Sagrada Escritura. Sabemos o que é que o Evangelho nos diz, que as cartas de São Paulo ou de São João ou de São Pedro nos dizem quando estudamos. Gostamos de um pouco de formação bíblica na nossa vida, para orientarmos a nossa vida segundo os critérios da Bíblia.
como é importante que nos tempos que correm, nós cristãos, no meio de tantos outros livros, sejamos capazes de dizer: o livro da minha vida é a Sagrada Escritura, que eu tenho em minha casa, para nos momentos mais solenes, num dia de aniversário, num dia de festa, ter a coragem de pegar na Sagrada Escritura e ler uma pequena passagem, antes de uma festa qualquer, antes de uma refeição de festa, ler uma passagem. Noutros dias, lendo sozinhos, fazendo com que a palavra de Deus nos oriente e nos norteie. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje, festa da Natividade de Nossa Senhora. Maria nasceu para ser mãe de Cristo, e se é mãe de Cristo, é nossa mãe. Sabemos que temos uma mãe que está do nosso lado em todas as necessidades. O padre António Vieira falou de um conjunto delas, colocando do outro lado o nome que se vai dando a Nossa Senhora. Acreditemos nisso. Maria é de facto a nossa mãe. Mas se é nossa mãe, ela está, como filhos que somos, a ensinar-nos. Então não a esqueçamos, para nós. E talvez como resultado desta semana de reflexão, eu não lhe chamo de pregação. Desde o primeiro dia disse que não vinha fazer sermões, que não vinha fazer pregação, que vinha partilhar ideias convosco e que ficava muito contente e muito feliz que essas ideias fossem conversadas entre vós, nos grupos, de uns com os outros, dos jovens, dos casais, na família, das pessoas mais empenhadas, mais comprometidas, conversar um pouco sobre isso. Então, que este ano a festa da Senhora da Ajuda seja marcada também por esta ideia. Queremos que aqui venerar Nossa Senhora da Ajuda, e o padre Vieira, António Vieira, não usava essa expressão da Senhora da Ajuda como poderia porventura ter usado. Faltam muitas aqui, muitas outras invocações, mas então pensemos que o essencial é isto. Maria teve um único mandamento, uma única lei: amai-vos uns aos outros. Maria teve um único mestre, Jesus Cristo, a quem seguiu. E Maria teve um único livro, a Sagrada Escritura. Fiquemos com isto: ter um único mandamento, uma única lei, ter sem dúvida nenhuma um único mestre e ter sem dúvida nenhuma um único livro. Que a Senhora da Ajuda, e todas aquelas senhoras que hoje iremos aqui acolher, que é a mesma Senhora, nos criem esta paixão e esta certeza de que, como dizia o Papa Francisco em Fátima, temos mãe. Que maravilha poder contar com uma mãe que está connosco nos momentos bons, nos momentos maus, que nos acompanha. Poderá, porventura, não resolver-nos os problemas todos, mas dar-nos força e serenidade para os encarar e para os viver. Que a Senhora da Ajuda, então, nos apaixone mais por Cristo. Nós, no mundo, teremos que ser estes apaixonados pelo próprio Jesus Cristo. E então, continuemos louvando a Senhora.